Voltando então para a gente poder falar aí sobre entender o cliente, como que tu vai entender o teu cliente para tu poder vender mais, vender melhor. E a gente vai falar sobre os dados psicológicos barra comportamentais, beleza? Dados psicológicos barra comportamentais, o que que acontece com isso, tá? Quando a gente fala de dados demográficos, eu consigo estabelecer padrões, tá? É fácil estabelecer padrões através de dados demográficos. Por exemplo, eu quero atender pessoas somente de 30 anos. Aí as pessoas vão chegar, quem for de 35 tu corta e boa, Já os dados psicológicos, eu tenho um pouquinho mais de problema de atender, porque são muito individuais. Eu não consigo, assim, talvez dividir em grupos tão grandes, eu não consigo estratificar muito bem esses grupos para eu poder entender o cliente, mas é muito importante eu estar analisando dados psicológicos, analisando informações comportamentais dos meus clientes, para que eu consiga tentar sempre trazer um melhor resultado, beleza? Então, quando a gente fala aqui de dados, principalmente eu tenho aqui os fatores culturais, tá? É psicológico. Fatores culturais entram aqui nos dados psicológicos porque muda a forma como a gente se comporta, muda a forma como a gente lida com as coisas, né? Então, o que que são os fatores culturais, os fatores psicológicos aqui que vão influenciar de fato o comportamento de compra, o comportamento do consumidor e faz com que você seja necessário entender para que possa de fato ter uma venda melhor, uma venda mais efetiva. Por exemplo, né, o que que vem a ser um fator cultural ali que vai influenciar? Né, aonde a pessoa mora, né, se a gente for analisar, aonde a pessoa está vivendo, né, por exemplo, quem vive no Rio Grande do Sul gosta muito de chimarrão, é cultural, é psicológico, é comportamental da pessoa, né, ela cresceu sendo colocado, né, essa visão ela precisa tomar chimarrão todos os dias. Então se prende muito na cultura, né, ele fica aqui cultural. Quando a gente fala, por exemplo, da influência dos pais, das influências da sociedade, também tem fatores culturais e fatores psicológicos que vão. E aí quando a gente fala, por exemplo, de fatores muito culturais, fatores psicológicos muito influentes, nós temos aqui o medo, né. O que que é o medo? O medo, ele faz com que a pessoa, ela de fato, ela tenha desejos e ela tenha necessidades para suprir o medo. Outro ponto muito importante também, o nojo, né, o nojo ele é muito utilizado, né, se você conseguir utilizar o nojo de forma muito abrangente, porque o nojo e o medo, eles são muito colocados de acordo com a tua influência cultural barra psicológico de quem está do teu lado. Por exemplo, filme de terror, tu pode não curtir filme de terror, tu pode não curtir, vamos dizer, tu curte ou não curte, imagina, se tu curte filme de terror, tu sabe por que que tu curte filme de terror? Quando tu começou a curtir filme de terror, né, um exemplo, quando eu era criança e tudo mais, eu comecei a assistir filme de terror e tudo mais, e aí, meus pais me ajudaram. O filme de terror, ele é muito uma percepção de quem está te influenciando. Por exemplo, e tem pessoas que não curtem filme de terror. Aí quando você vai analisar o porquê, quando elas eram crianças, que elas assistiram o primeiro filme de terror e tudo mais, e elas não curtiram, os pais apoiaram elas não curtirem. Não foi aquele de dizer, olha, não, filho, vem assistir de novo e tal, pra você entender o contexto. Ele falou, não, filho, ó, tu não curte, não curte, beleza, vai pra lá. Então ela cresceu não curtindo, ela não cresceu não entendendo e não se divertindo com aquilo. Ela não foi exposta aos filmes de terror, ela não foi exposta àquilo, então ela criou o medo. O medo ficou fechado nela em cima disso para não ter sido exposta tanto a essa visão. Da mesma forma, o nojo, né? O que que é o nojo? Por exemplo, você comeria barata? Não, você não comeria barata. Mas se você, né, o chinês, o japonês, ele come barata. Por quê? Porque lá eles foram expostos a comer a barata. Lá, nas culturas asiáticas, eles foram expostos a comer aqueles determinados, né, animais, esses insetos. Já você não. Então você é exposto a coisas diferentes, com que mude muito a tua visão de compra. E aí tu me pergunta assim: "Ah, tá, mas por que que eu preciso entender isso? Eu não vou oferecer barata para o meu consumidor". Não, mas imagina só que tu decida montar, né, fala vamos pegar cultural falando assim do chimarrão e de repente, né, de churrasco, por exemplo. Lá no Nordeste, né, não tem a cultura de tomar chimarrão. Então se tu vai e monta uma loja onde tu vai fazer chimarrão pra galera, cara, tu não vai conseguir vender chimarrão, porque a cultura deles não é tomar chimarrão. Eles não foram expostos a essa visão de tomar chimarrão. Logo eles não vão conseguir tomar. Logo lá é melhor tu fazer, pô, uma coisa, um local para tomar suco, porque é calor e tudo mais. Da mesma coisa tu, pô, vou montar lá no Rio Grande do Sul alguma coisa, por exemplo, restaurantes vegetarianos, um exemplo, isso é fato,
vegetarianos no Rio Grande do Sul, eles têm muito problema para penetração de mercado. Por quê? O gaúcho, ele gosta muito de carne, então, poxa, para ele virar vegetariano, né, é uma construção, uma exposição muito grande, né. Então, na nossa formação fisiológica, nossa formação psicológica também, ela vem muito da exposição. Se uma criança é exposta a certas questões do que outras, ela acaba pegando, né, culturas, ela acaba pegando fatores até psicológicos daquela exposição que ela teve. E isso vai influenciar a decisão de compra dela. Isso vai influenciar a forma como ela compra. Uma criança, por exemplo, que foi colocada exposta a comer, por exemplo, coalhada, a comer essas questões, né, que acontece muito no sul, no centro-oeste do país, eles crescem e viram pessoas que comem esse tipo de produto. Eles comem coalhada, né, que é algo. Mas tem gente que não curte, tem gente que não come, porque, pô, nossa, é nojento comer isso, porque não foi exposta a comer. Um grande exemplo de como que a exposição, né, tanto nojo quanto medo faz com que a pessoa ela acabe por mudar muito a questão da cultura e acaba por influenciar muito a forma como ela compra, é o sushi. O sushi, né, peixe cru, você já deve ter visto, você provavelmente já comeu, ou você ainda não comeu, mas já viu pessoas comendo, você gosta ou você desgosta, né? E aí, perceba, muita gente fala assim: "Ah, mas eu não consigo comer sushi". Aí vem alguém e fala: "Não, mas é porque você tem que ir comendo sempre". Se você vai comendo sempre, chega o ponto que você passa a gostar. Isso funciona por quê? Novamente, é a exposição, né? Se eu tô sendo exposto aqui a questões que vão vencer o medo, vão vencer o nojo, tu acaba curtindo, tu acaba mudando o teu fator cultural, tu muda a tua cultura, a tua psicologia, teu psicológico muda, o teu comportamento muda e a tua compra muda. E tu passa, pô, não, sushi é gostoso, vale a pena eu ir comer sushi. Então perceba que medo e nojo são fatores culturais e psicológicos e comportamentais, por assim dizer, da pessoa, mas que eles são definidos de acordo com a exposição que ela tem a certos produtos. Por que que eu preciso entender isso? Porque quando tu vai oferecer o teu produto, quando você vai montar algum negócio, tu vai vender alguma coisa para as pessoas, tu precisa entender, vai que de repente esse produto, esse teu negócio, ele dispara um gatilho de nojo, ele dispara um gatilho de medo da pessoa. Poxa, tu não vai conseguir vender, tu não vai conseguir ter resultado, beleza? Então, entendendo aí essa primeira parte. Outro ponto muito importante também aqui, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala aí de questões dentro do segmento de fatores culturais, são as dores, né, que vem do comportamento. Quando a gente fala de dor, né, sempre aquela visão assim, o cliente ele precisa de alguma coisa e ele está sofrendo com alguma visão, ele tem algum sofrimento que ele precisa solucionar, ele tem um problema que vai solucionar. Então imagina só, o cliente ele liga na tua empresa querendo comprar um plano de internet. Qual que é a dor dele que você tem que identificar? Por exemplo, quais são as dores dele? Poxa, ele quer falar com as pessoas, ele não consegue, a internet dele nunca funciona, ele sempre está com um problema de internet, ele não consegue ligar, ele não consegue falar com famílias, essas dores eu tenho que estar levantando. Porque da mesma forma, é indivíduo para indivíduo. Tem indivíduo que, por exemplo, eu preciso de internet, por quê? Porque eu não consigo jogar. A dor dele é não conseguir jogar. Então, perceba que é diferente. Um quer falar com a família, o outro quer jogar. Ambos têm o mesmo problema, querem um pacote de internet. Só que as dores são diferentes, tá? O foco deles são diferentes. E para eu entender que são dores diferentes, eu tenho que estar sempre pensando como que eu posso de fato estar trabalhando cada cliente desse. Um cliente que quer jogar, que quer se divertir na internet, eu tenho que ter de fato uma atratividade diferente, porque ele quer jogar, ele quer se divertir, ele não está ali para falar com os familiares. Enquanto o outro, ele busca mais a visão da família, eu tenho que entender as dores da pessoa. Outro ponto que eu tenho que entender também é o que que a pessoa deseja, quais são os desejos dela, tá? Então, os desejos das pessoas, eles são muito intrínsecos, novamente, né? Cada pessoa ela vai ter um desejo, cada pessoa vai ter um motivo por que faz as coisas, e dentro desses motivos, dentro desses desejos que a pessoa precisa, tem e a pessoa quer realizar, eu preciso estar sempre pensando como que o meu produto, como que eu vendo, ele vai de encontro ao que a pessoa deseja. Ele vai de encontro ao que ela quer. Quais são os desejos, quais são os níveis que ela precisa, e aí eu vou conseguir de fato ter bons resultados. E para finalizar, para a gente poder finalizar aqui, que a gente já falou, né, tanto os dados psicológicos quanto os dados demográficos, tem um ponto que a gente precisa muito na hora de entender o cliente, que é saber lidar com as objeções do cliente.
tá? Esse aqui é um ponto. Eu preciso saber lidar com as objeções do cliente. Por quê? Cada cliente pode ter objeções. Objeções a quanto a preço, objeções a quanto forma de pagamento, objeções quanto a demandas, objeções a quanto prazo de entrega, objeções à garantia. Eu tenho que lidar. Então, qual que é a dica aqui? Fazer uma lista, fazer uma lista de possíveis, possíveis objeções e como resolvê-las, tá? Dentro dessa lista de possíveis objeções e como resolvê-las, você vai colocar, por exemplo, objeção de preço. Aí, objeção, preço, um exemplo. O preço é muito caro. O preço é muito caro. Aí, como é que tu resolve essa objeção de preço? Beleza? Ah, prazo de entrega é muito longo. Como é que tu resolve esse prazo de entrega que é muito longo, essa objeção, né? Aí tu tem aqui, por exemplo, garantia do produto é muito curta. Aí você tem aqui a resposta das objeções. Então, todas essas objeções, essa lista de objeções, tu já tem montado. Quando você precisar, por exemplo, falar com o cliente chegar na tua loja, chegar para vender, ele fica, mas isso, mas aquilo, tu já tem a lista de como tu vai resolver as objeções, como é que tu vai lidar com ele. Então, é muito importante a gente ter essa lista de objeções montadas, eu ter esses dados já cotados, esses dados já construídos, e assim eu consigo ter bons resultados, eu consigo trabalhar muito bem dentro da minha organização. Beleza? Então, espero que você tenha entendido, tá? Entendido aí os dados demográficos da aula passada, entendido aí os dados psicológicos e comportamentais, que vão fazer com que você entenda melhor o teu cliente e no final você vai saber aí lidar com as objeções do cliente, beleza? Espero que tenha curtido, espero que tenha gostado dessa aula, espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos.